I got a few words that I have to say since you came along my way. Please stay a moment. You will. Oi, gente. Mais uma história. E uma história do Ilan Brennan, que eu adoro. Vocês já sabem. E hoje, essa história, uma história da cultura oral árabe. O nome dela é A Sabedoria do Califa. Escrita pelo Ilan Brennan e foi ilustrada pelo Ibn Barnechtia. Diferente o nome dele, né? Ele é um ilustrador espanhol. Eu contei essa história no começo do ano. Eu que contei, né? Eu não usei o livro. E hoje eu vou usar o livro para contar a história. Para quem não viu, é novidade. E para quem viu, já conhece a história, vai ver bem legal, contada como está no livro. Houve uma época em que Bagdá foi a capital de um grande império. A cidade exalava prosperidade, ciência e cultura. Seu mercado era mundialmente conhecido pela gritaria, pelas cores, pelos cheiros e por uma infinidade de produtos que enchiam os olhos. Porém, como em qualquer grande cidade, a pobreza também se fazia presente. E o pobre dos pobres de Bagdá era o conhecido mendigo Rashid. Ele perambulava todos os dias pelas ruas estreitas da cidade, sempre com um pão velho no bolso e à espera de uma alma caridosa que lhe desse alguma esmola. Diziam que Rashid podia viver com um pão seco durante uma semana inteira, comendo migalha por migalha. Sua capacidade para enganar a fome era algo extraordinário, tão eficiente que às vezes dava a impressão aos outros de ser um homem saciado, que se banqueteava diariamente. Uma das técnicas de Rashid era passar no meio das barracas de alimentos do mercado central, parar no meio da rua, levantar o nariz e aspirar todo aquele cheiro delicioso de tâmaras, damascos, mel, grãos torrados. A multidão nem se dava conta da experiência gastronômica do mendigo, que, depois de empanturrado com aquele cheiro, ia-se embora para fazer a digestão. Certa vez, Rashid, morto de fome, dirigia-se ao mercado, quando, de repente, sentiu um cheiro delicioso saindo de um pequeno estabelecimento. Não aguentou. Aproximou-se da porta da entrada e começou a sentir o cheiro de carneiro com hortelã, lentilhas com passas de uva, charutinhos de folha de acelga, pasta de grão de bico. O mendigo passou 20 minutos em pé, num verdadeiro êxtase. O cheiro daquela refeição invadia todo o seu corpo, grudava nos seus dentes, envolvia calorosamente a barriga. Depois de limpar a boca com o dorso da mão,
Rashid deu as costas ao estabelecimento e começou a andar. De repente, Senhor, Senhor! Alguém gritava e cutucava o seu ombro. O mendigo parou, olhou para trás e viu um homem grande, todo suado e coberto por um avental sujo. O senhor não pode sair assim! Acabou de comer no meu restaurante, precisa pagar! Quem? Eu? Engasgou Rashid. Não sei do que o senhor está falando. Não me faça de bobo! Sou o dono do restaurante do qual você acabou de sair. Vi o senhor parado durante 20 minutos na frente do meu estabelecimento. Mas agora em Bagdá temos que pagar porque ficamos parados na frente de um restaurante? Reagiu o mendigo. O senhor não somente ficou parado, mas também cheirou todos os pratos do dia. Isso eu fiz mesmo. E não sabia que cheirar comida é proibido. Proibido não é? Mas o senhor tem que pagar. Cheirou as comidas que fiz, elas custaram para comprar e preparar. Imagina que de agora em diante todos os meus clientes viessem, cheirassem minha comida e fossem embora. Seria falência na certa? Rashid não podia acreditar no que estava ouvindo. Por Alá, não pagaria um tostão sequer para o senhor. O dono do restaurante ficou furioso. Chamou um guarda e exigiu ser recebido pelo grande califa Al-Mamun. O monarca sempre abriu um espaço na sua intensa agenda para julgar casos dos mais variados temas. Ao ouvir a queixa do homem, o guarda ficou desconcertado. Curioso para ouvir o que o grande califa decidiria, encaminhou os dois para o imponente palácio. Por sorte, naquele dia, Al-Mamun estava recebendo as queixas da semana. Rashid e o dono do restaurante foram acomodados numa sala onde havia uma das maiores bibliotecas do mundo. Todos sabiam que Al-Mamun era completamente apaixonado por livros. Mandava exploradores buscá-los até o fim do mundo. E quanto mais raros, mais recompensas em ouro ele distribuía. O califa tinha uma equipe de tradutores que passavam anos traduzindo obras em grego, persa, sânscrito, siríaco para o árabe. Depois de um bom tempo esperando, o guarda que os acompanhou até o palácio apareceu e ordenou que fossem à presença do grande califa. Os dois entraram num imenso salão, que também possuía muitos livros. O monarca estava de costas, na frente de uma das grandes estantes que se espalhavam pela sala. Assim que o rei pousou seu olhar nos dois homens, Rashid e o dono do restaurante abaixaram a cabeça. Podem olhar para mim, disse Al-Mamun, numa voz serena. O califa estava vestido com uma roupa branca impecável. Tinha uma barba perfeitamente cuidada e um deslumbrante turbante cobria sua majestosa cabeça. Então, qual é o problema que os trouxe até a minha presença? Perguntou Al-Mamun. Com uma voz baixa e temerosa, o dono do restaurante contou tudo o que tinha acontecido e solicitou ao monarca que julgasse o caso em seu favor. O senhor confirma toda a história? Perguntou o califa para Rashid. O mendigo encurvou-se um pouco. Aquela presença real o intimidava e respondeu: confirmo, majestade.
califa olhou bem para os dois homens e começou a perambular pelo grande salão. Parava nas estantes, retirava livros de tudo que é tamanho e forma, cheirava-os e os devolvia aos seus lugares. Sabiam, disse Al-Mamun, que Alexandre o Grande um dia recebeu um estojo esplêndido de presente, todo cravejado com pedras preciosas raríssimas? Tal objeto era único, inigualável. Um amigo então lhe perguntou o que ele colocaria dentro desse estojo. E o grande conquistador respondeu que poria dentro também algo de valor inigualável, único. A Odisseia e a Ilíada, de Homero. Livros que são puro tesouro. Eu concordo com o monarca macedônio. Os livros são a verdadeira riqueza humana. Rashid e o dono do restaurante se entreolharam, como que dizendo: e o que isso tem a ver com o nosso problema? E o califa então continuou: contei para vocês a história de Alexandre o Grande, para vocês saberem que minha decisão estará amparada nas inúmeras leituras que fiz a respeito da natureza humana. O senhor, apontando para Rashid, consumiu a fumaça vinda da comida que este homem justo e honesto preparou. Portanto, é sua obrigação pagar pelo que cheirou. Rashid estava perplexo. Ao ouvir o veredito real, tomou um pouco de coragem e respondeu: Senhor dos homens, sou um pobre mendigo, nunca fiz mal a ninguém, e o único dinheiro que possuo é fruto da minha mendicância. Qual seria esse valor? Perguntou o califa. O mendigo começou a apalpar suas roupas, até que encontrou uma pequena sacola, abriu-a e despejou na mão do soberano algumas moedas. Al-Mamun contou-as rapidamente e disse: 5 dinários. Creio que o dono do restaurante se sentirá pago com tal quantia, correto? Sim, majestade, respondeu o dono do restaurante com um sorriso malicioso no rosto. Al-Mamun observou a tristeza estampada no rosto de Rashid, mas permaneceu inabalável. Aproximou-se do dono do restaurante e estendeu a mão com as moedas. Quando o homem fez um gesto para pegar o dinheiro, o monarca pôs sua outra mão em cima e fechou ambas, formando uma concha. O dono do restaurante ficou confuso, deu um passo para trás e abaixou sua cabeça. O califa, então, deu um passo à frente, colocou suas mãos em concha, perto do ouvido do homem, e começou a chacoalhar bem forte as moedas. O que o senhor está ouvindo? Indagou o califa. Majestade, outras moedas do mendigo tilintando. E qual o valor dessas moedas? 5 dinários. Portanto, o senhor está ouvindo 5 dinários? Sim, majestade. Muito bem. Então o senhor se considere pago. Não compreendo, majestade. O senhor quer que esse pobre homem pague por cheirar suas comidas. Nada mais justo que ser pago ouvindo o dinheiro dele. Rashid estava radiante. Não podia acreditar na reviravolta daquela situação. Seus olhos brilhavam em direção ao califa, enquanto o dono do restaurante havia murchado como uma flor desidratada. O soberano devolveu o dinheiro para o mendigo, dispensou o dono do restaurante e disse: Meu caro súdito, a partir de hoje fique à vontade para cheirar as comidas de todo o meu império. E a quem lhe importunar,
conte a história que acabou de viver. Mas, antes de ir embora, que tal ficar por aqui para cheirar e comer de verdade um banquete? Nesse dia, Rashid voltou tarde para seu abrigo numa arruela de Bagdá. Lá se ajeitou para dormir, mas antes de fechar os olhos, lembrou-se do lauto e inesquecível banquete ao lado do grande e sábio califa Al-Mamun. E esse é o fim da nossa história. Uma história muito boa, como eu disse para vocês. É uma história que é baseada na cultura oral árabe. E ela não é uma história, ela é baseada, né? Ela não é uma história verídica. Porém, ela tem um personagem que existiu realmente, o califa Al-Mamun, do século IX. Ele era apaixonado pelos mais diversos conhecimentos humanos, matemática, ciências naturais, astronomia. Al-Mamun decidiu transformar seu reino num grande centro de ensino, um polo irradiador de sabedoria. Muito legal, né? O Ilan é maravilhoso. Eu gosto muito dessa história. E eu espero que vocês também tenham gostado. Tchau e até a nossa próxima história.